Livro Casa de Oração. O lugar da palavra na oração corporativa. Volume 2. Autor Lance Lambert. Capítulo 5. Vigiar e orar. Há muita gente que aprende a orar, mas há poucos que aprendem a vigiar. Nosso Senhor Jesus disse: estai de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiai, pois, o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Marcos 13, 33, 35 e 37. E novamente, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 36. O apóstolo Paulo também nos encoraja a vigiar. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Deveria ser suficiente para levarmos a considerar sinceramente esse assunto. O fato de que o Senhor Jesus nos haver alertado para estar de sobreaviso, vigiar e orar, como também as palavras registradas por Lucas, vigiai, pois, a todo tempo orando. Paulo intensifica o sentido dessas palavras ao acrescentar, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando. São apenas uns poucos exemplos em que recebemos a ordem de não apenas orar, mas também vigiar. Devemos prestar muita atenção a essa ênfase. Na verdade, há pelo menos 20 referências bíblicas a respeito de vigiar no Novo Testamento. Nem todas, é claro, estão relacionados com a oração. O Senhor nos ensina a vigiar e orar. O Senhor disse aos seus discípulos que vigiassem e orassem para não entrarem em tentação. E então acrescentou: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que teria acontecido se os discípulos não tivessem apenas ouvido as palavras, mas entendido o que ele queria dizer com elas, e em obediência tivessem agido de acordo? O momento do teste deles, a tentação de transingir o mesmo e mesmo negá-lo, estava ali às portas. O Senhor Jesus havia ensinado os discípulos a oração modelo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. É mais entender a palavra grega traduzida tantas vezes como tentação, quando usamos a palavra testar. O teste mais severo da vida deles estava ali perto, mas eles não estavam cientes disso. Todos falharam nesse teste, até mesmo João. Com a sua tremenda percepção a respeito deles, o Senhor Jesus tentou alertá-los. Ele conhecia a estrutura deles e sabia que eram pó. Ele sabia que o espírito deles estava pronto, mas a carne era fraca. Ele sabia tudo a respeito deles, tanto a vida como a personalidade de cada um era um livro aberto para ele. Se tivessem de fato ouvido, teria entendido o sentido das palavras dele. No Getsemane, o Senhor Jesus também se deparou com um teste mais severo de toda a sua vida terrena. E na sua humanidade, quando mais precisou do apoio, da comunhão e do conforto deles, caíram no sono. Nem mesmo uma hora puderam vigiar com ele. Como tudo isso fala conosco, ninguém de nós passaria por tempos de derrotas e falhas se tivéssemos aprendido a vigiar e orar. Em vez disso, tantas vezes nos encontramos no meio de crises e conflitos profundos, antes mesmo de estarmos conscientes deles. E nessa hora, entramos em pânico, assim como ficaram os discípulos. Foi nessa crise que eles foram tentando a transigir, a desistir, a perder a fé e até mesmo a negar a Cristo. O apóstolo Paulo descreve desse tipo de ocasião como o dia mau. Em um dia desses, parece que Satanás está no comando. Tudo é escuro e demoníaco.
e o Senhor aparentemente não está em lugar nenhum que se possa achar. Acontece conosco como com os discípulos que estavam no barco. Jesus, naquela ocasião, recusara-se a entrar no barco com eles. Veio uma grande tormenta e eles temiam pela própria vida, mas Jesus parecia não estar em lugar nenhum. Quando ele apareceu, foi no meio dos vagalhões da tormenta, andando sobre a água. Para os discípulos, ele parecia um fantasma e não o Senhor. Esse é o poder das trevas num dia mau. Jesus parece um fantasma, uma aparição e não uma realidade. O fato é que o Senhor Jesus queria ensinar-lhes como andar num mar revoltoso, como andar como ele no meio das tempestades da vida. Irmãos, pensem nisso. É apenas um dia mau. Lembre-se, ele está e estará sempre com você. Creia. Amém?